Olá, são 7h13, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Gente, olha só, eu vou ler um destaque aqui do site Gazeta Digital, porque ontem esse assunto ferveu. Estávamos aqui falando sobre o presidente da República e aqui também esquentou, vai continuar esquentando mais um pouquinho, viu? Continue conosco, porque você ainda vai querer saber outros desdobramentos em relação a isso. Mas agora a gente vai falar de um viés da educação. Comentários políticos, Sintep acusa covardia em suspensão de professora que criticou Bolsonaro. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso, Sintep, Valdeir Pereira, apontou que a suspensão imposta contra uma professora que criticou o presidente Jair Bolsonaro durante a aula em Cuiabá foi uma covardia. Conforme informado pela coluna Fogo Cruzado do GD, o caso foi registrado no Colégio Notre Dame de Lourdes, que é um dos mais tradicionais da capital. Na ocasião do fato, uma das professoras da instituição teria infringido o código de ética da unidade de ensino ao tecer críticas sobre o presidente. Em resposta à fala da professora, a irmã Marluce, uma das dirigentes do colégio, afirmou que a instituição não apoia tal conduta e, por conta disso, aplicou uma suspensão de 3 dias contra a professora em questão, pontuando ainda que a educadora estaria envergonhada e arrependida em relação ao seu ato. Após a repercussão em torno do caso, o sindicalista classificou a situação como sendo estarrecedora e disse ainda que a conduta adotada pela instituição foi covarde e que não condiz com o que ensina Cristo. Olha, colocou até a religião aí no meio. Sim, religioso, né? É religioso, mas todo colégio religioso tem um regramento, no caso, mais rígido, né, senhores? Mas, enfim, vamos falar aqui, seria até interessante a gente colocar o áudio do que essa professora disse no momento em que estava em sala de aula. Não sei qual é a disciplina dessa professora, mas houve ali apontamentos dela em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, mas dando um parecer pessoal dela em relação ao presidente. A mãe de um aluno pegou o áudio da professora, aquilo que ela disse em sala de aula, professor, e não gostou, reclamou na escola e acabou na suspensão da professora. Isso abre inúmeros debates, desde o papel de um docente em sala de aula e questões partidárias, político-partidárias. O senhor que é professor, queria que o senhor pudesse tecer aí o seu parecer em relação a esse caso. Tem que deixar bem claro o seguinte, professor em sala de aula tem fé pública, né? Ele é autoridade máxima em sala de aula, mas isso não dá o direito ao professor de doutrinar ninguém, de imputar ou, de certa forma, empurrar uma certa ideologia a uma criança de 8 anos. Isso sim é covardia. Não? Alguém que está tendo uma formação política, você dar aula de forma tendenciosa, né? Com um juízo ético, muitas vezes, dizendo este é melhor do que este, esta doutrina é melhor do que aquela. Não. O que o professor precisa fazer é atentar aos fatos, né? Uma coisa é juízo de fato, outra coisa é juízo de valor, são duas coisas diferentes, que norteiam, de certa forma, uma aula dentro da sala de aula, né? Dentro da sala de aula. O que o professor precisa fazer por exemplo, ele pode ensinar, falar sobre o comunismo, falar sobre o manifesto comunista, né? Falar sobre o pensamento de Karl Marx, o pensamento de Engels, falar sobre Thomas Hobbes, falar sobre Aristóteles, Platão, falar sobre o fascismo, falar sobre o nazismo. Ele pode ensinar absolutamente tudo atrelado à história, atrelado aos fatos da história, né? Mas ele não pode se posicionar, né, de certa forma, aliando isso a um cenário atual. Ele não pode, de certa forma, como fez a professora, e ainda bem que ela tem habilidade suficiente de reconhecer o erro, né, de dizer que todos os seguidores, que o presidente da República é um corrupto e que todos os seguidores do presidente também são corruptos. Ela coloca simplesmente todo mundo na mesma vala. É como se eu dissesse que todos os seguidores e amantes do Lula são ladrão, porque o Lula é ladrão. Né? Ou dizer que todos os seguidores da Dilma, amantes da Dilma, são antas, né? Porque a Dilma é uma anta. Quer dizer, eu não posso fazer isso de forma alguma, esse juízo de valor eu não posso tomar. Não é assim, principalmente dentro de uma sala de aula. Imagine a cabeça dessa criança de 8 anos, que sabe que os pais apoiam o presidente Jair Bolsonaro, o que ela vai pensar?
Que tipo de conflito essa professora quer criar dentro do seio familiar por conta exatamente de uma colocação como essa? Então, eu acho que cometeu-se, de certa forma, um excesso, né? O professor não deve se portar dessa forma. Eu dou aula há 27 anos, né? E apesar de ter, sim, inclinações claras por uma determinada posição mais conservadora, já disse isso aqui por várias vezes, apesar de não ter, sobretudo, nenhum político de estimação, não os tenho, né? Porque acredito na política sadia, na política positiva, eu acho que algumas coisas precisam ser respeitadas. E quando você se posiciona dessa forma dentro da sala de aula, você não só desrespeita o aluno, né? Porque você vai invadir a sua própria formação enquanto cidadão, mas você está invadindo exatamente e está desrespeitando a família desse aluno, que de certa forma pensa diferente. Essa é a conclusão que eu tenho, a opinião que eu tenho com relação a essa situação. Kleber Lima, a escola é para doutrinar, é para ensinar, para mostrar caminhos. A sua avaliação em relação a esse caso da professora, de fato, a escola já se posicionou. Bom, a professora pelo menos feriu o código de ética aí da unidade de ensino. E as questões políticas, da forma como elas foram abordadas, qual é a sua avaliação? Eu lamento que a gente não tenha o vídeo para mostrar, né? Estou tentando exatamente o que ela falou, o áudio, né? E o mesmo áudio, perdão, grave, professor, mesmo áudio é o áudio de um trecho, ninguém mostrou a aula da professora. Eu estou vendo a sociedade, né, entre aspas, avaliando a aula da professora, como se... E ninguém viu a aula da professora, está discutindo um áudio de 1 minuto, talvez, ou menos, né, em que ela tece alguns comentários, que são a opinião dela, e eu não vi ali ela obrigando, você tem que acreditar nisso que eu estou te falando, é assim que é. Eu não vi ela, inclusive pela voz, é uma pessoa já madura, fala calmamente, né? Aí a mãe, pela história que se conhece, a mãe estava assistindo a aula online e se revoltou, a mãe se revoltou e deu no que deu. Primeiro é o seguinte, ontem nós falamos aqui que na nossa época, na minha época de 1º e 2º graus, a gente ainda tinha, até 88, 2 disciplinas nas escolas desde o 1º grau. Na época era 1º e 2º grau, não era ensino médio como é hoje. No 1º grau, que era de 5ª a 8ª série, tinha EMC, que era Educação Moral e Cívica. Aquilo sim era doutrinação. A pessoa tinha que ir, o aluno chegava e ir para a fila e cantar o hino nacional todo dia, o que eu acho bom pessoalmente. Eu aprendi a cantar o hino daquela maneira. Mas as pessoas que não tinham interesse de fazer eram obrigadas a fazer igual. Aquilo era doutrinação. Estava no currículo da escola. Todo mundo tinha que ensinar que o golpe de 64 não tinha sido golpe, tinha sido revolução. Isso é doutrinação. Isso é doutrinar, tentar empurrar a goela abaixo na cabeça do aluno que aquele fato histórico tem aquele significado. O que a professora fez ontem não foi, ontem aliás, o que ela fez, nem o dia a gente não sabe direito, mas o que veio à tona ontem não mostra ela impondo, nem obrigando, nem dizendo que todos têm que pensar daquela maneira. Eu acho um exagero, sim, a condenação da professora por essa maneira. Segundo, e no 2º grau, foi dito ontem também, nós tínhamos OSPB, que era a Ordem Social e Política do Brasil, que também dava uma visão de Estado para os acontecimentos. Aquilo também era doutrinação. E aí, a minha geração, eu fui líder de movimento estudantil, a minha geração lutou para acabar com essas 2 disciplinas e no lugar delas colocar introdução à sociologia e introdução à filosofia, para aí sim fazer o que o professor diz que é o papel do professor. E eu gostaria até que ele fosse mais professor aqui e pudesse dar mais conceito em vez de, em alguns momentos, apenas se posicionar e quando se posicionar, respeitando o conceito, da forma que ele é, e sem o viés ideológico, o que é muito difícil, porque conceito político, conceito histórico, ele tem uma influência ideológica profunda. O ser humano não é isento, o ser humano é afetado por várias crenças, desde a hora que ele nasce até o dia que ele morre. Então, exigir essa isenção plena e absurda é algo que não é alcançável. No caso da imprensa, você pega um jornal como o Jornal A Gazeta, o jornal mais importante do Centro-Oeste brasileiro, se você abrir aqui a página de opinião do jornal, ele vai estar escrito ali embaixo em algum lugar. A opinião desta pessoa não representa necessariamente a opinião do jornal. Mas é o direito da pessoa abordar, e é importante que a gente tenha essa
pluralidade. Ou quebra-língua, né? Pluralidade. Agora eu quero destacar também, eu não condeno a professora, eu acho que ainda falta informação sobre o contexto. Quem está dizendo que a professora se arrependeu e está com vergonha é a direção da escola, né? Não sei se a direção da escola dialogou com a professora, não sei como é que funciona, se tem um código de ética que ela desrespeitou, aí é uma coisa que a gente também não conhece, ninguém da imprensa trouxe essas informações e a gente está no fla-flu, está no contra ou a favor, como tudo no Brasil ultimamente. Me chama a atenção, entretanto, o fato de ter sido o Sintep a se posicionar. O Sintep é o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino da Rede Pública. Nós temos um sindicato da rede particular que chama Sintrai, que é o Sindicato dos Trabalhadores nos estabelecimentos de ensino que são particulares, que silenciou até agora, não falou nada. E eu fico pensando o seguinte, como que essa professora terá condição moral e até emocional de voltar a dar aula nessa escola? Depois que ela foi censurada, ela não vai poder falar mais nada. Eu acho que os professores em geral deveriam estar atentos a isso. Então quer dizer que agora quem vai dizer o que eu posso e o que eu não posso falar na sala de aula para o meu aluno é o pai do aluno. Nós não estamos estimulando mais ainda a rebeldia de alunos que não respeitam, que agridem professores pelo Brasil afora. Tem milhares de exemplos. Eu não sou professor, né? Eu estou aqui, mas eu fui aluno e eu tenho filhos que são alunos. E a menos que seja algo assintoso, desrespeitoso, que o professor faça contra ele, eu acho que é papel do professor. O professor está no lugar de ensinar. Né? E aí eu estou no lugar de pai de aluno, de levar na direção da escola, de falar, olha, isso aqui que estão ensinando para o meu filho, eu quero discutir. É um papel do pai. Agora, essa execração pública, eu me lembro a Inquisição. Me lembra a Inquisição, que essa professora, estou vendo ela sendo queimada na fogueira da intolerância. Ok, então vamos a algumas mensagens, o nosso tempo está esgotando, viu? Mas vou separar aqui porque muita gente comentou a respeito desse caso. Kleber, você ouviu o áudio? As besteiras que essa doutrinadora de história disse? Não fala besteira, sem conhecimento de causa. Lamentável esse comportamento distorcido. Kleber Lima está equivocado e tendencioso mais uma vez. Bom dia, pois é, STF, caçar, prender quem fala deles pode, né, professor? Falar contra o presidente, isso não pode dar nada, né? Acatar presidente, pode atacar STF, não pode, vai preso. Interessante isso. O projeto de lei que tramita na Assembleia de autoria do deputado Valdir Barranco, chamado Escola Sem Censura, legaliza o ato dantesco dessa professora. Professor Haroldo, como você explica liberdade de expressão e escola sem partido? E como há essa diferenciação nos ambientes públicos em quem fará esse julgamento? Querem doutrinar nossas crianças. Estarrecedora foi a conduta da professora. Certíssimo colégio. Detalhe, desde quando o comunista respeita Cristo? Bom, gente, muitos comentários aqui. Temos só um minutinho. Alguém quer finalizar, professor? Não, eu acho que qualquer observação a partir do debate que foi levantado aqui não vai somar absolutamente nada, porque eu não vou convencer o Kleber, nem o Kleber vai me convencer. Né? Então a gente vai ficar nessas, cada qual na sua opinião, deixando a você que assiste o programa a sua opinião também, né, para que você possa contribuir com a gente. Ok, pessoal, olha só, lembrando que hoje vai ferver lá em Brasília no Congresso, hein? Porque o Lira disse, Kleber Lima, professor, vai trancar o Congresso enquanto não aprovar o Código Eleitoral, que só tem apenas 900 itens, quase nada, né? Será que hoje é suficiente? Bom, isso a gente vai saber apenas amanhã também. Não estou acreditando não, o TOEFL deu 48 horas, né? Pois é, então, de manhã, de tarde e à noite, Congresso lá discutindo o novo Código Eleitoral. Tem quarentena aí que pode ser aprovada para militares, em de 5 anos, será? Bom, amanhã nós trazemos os detalhes, os né? Detalhes, os detalhes. Gente, olha, uma ótima quinta-feira para você. Fique com Deus. Até amanhã, 6 horas em ponto, hein?